Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje na nossa aula de língua portuguesa vamos estudar um pouco sobre as histórias em quadrinhos que vocês já conhecem aí, mas hoje a gente vai ver características das histórias em quadrinhos, ok? Então, as histórias em quadrinhos elas fazem parte dos textos narrativos, onde a história se passa com vários tipos de personagens em um determinado local e durante certo espaço de tempo. Geralmente, o objetivo maior das historinhas em quadrinhos é entreter o leitor, ou seja, é uma forma de divertir, de passar humor. Mas não se baseia apenas nisso, elas também podem passar informações, pode ser um tipo de alerta à população, tá? Já que elas chamam bastante atenção, então elas conseguem atingir aí um público maior. Campanhas comunitárias referentes a doenças, por exemplo, desperdício de água, questões de meio ambiente, desmatamento. Então, geralmente esses assuntos estão muito presentes em histórias em quadrinhos, tá? É uma forma aí de alertar o leitor sobre esses problemas que acontecem. Então, aí ela vai ter essas várias funções. Então, quando a gente vê história em quadrinho, a gente pensa, é só colocar dentro de um quadro e um balãozinho fala do personagem e pronto. Sim, mas também elas vai ter suas características próprias, tá? Que é interessante que a gente conheça, ok? Para compreender melhor histórias em quadrinhos e também na hora de produzir a nossa própria historinha, a gente tem que estar por dentro dessas características que são predominantes. A primeira característica que vamos ver é a respeito do diálogo, tá? Como é que acontece aí o diálogo dos personagens nas histórias em quadrinhos? Geralmente é por meio do discurso direto, né? Isso, discurso direto é o quê? Quando aparece a fala do personagem no texto. Então ali vai ter um diálogo entre os personagens que vão estar dentro de balões, tá? Aqueles balões que ficam geralmente em cima da cabeça deles, que indica a fala dos personagens. Não é simplesmente pegar, colocar um balão de qualquer jeito e escrever alguma coisa dentro. Não, tem os balões específicos para cada fala, tá? Então agora a gente vai conhecer um pouco desses balões, porque a partir do balão a gente consegue compreender melhor o que se está querendo passar ali na historinha em quadrinho, tá? Lembrando que a história em quadrinho, ela é composta por uma linguagem verbal e não verbal. Mas o que é uma linguagem verbal e não verbal? Verbal se refere à fala, tá? É o texto que aparece ali na história em quadrinho, tá? É a parte escrita ali, certo? Já a parte não verbal se refere o quê? Às imagens, tá? Que estão presentes nas histórias em quadrinhos. Então, para compreender uma história em quadrinho, muitas vezes necessitamos mais do que fazer a leitura, tá? Precisamos também fazer a leitura da imagem, ok? Muitas vezes não compreenda ali o sentido da história em quadrinho porque apenas lê a parte escrita e não observa ali o desenho, o que é que o desenho está querendo mostrar. Também vai ter histórias em quadrinhos apenas com imagens, tá? Então aí a gente tem que ter uma interpretação, tem que prestar atenção no que é que aquela imagem está querendo dizer, está querendo nos passar. Então vamos lá para os tipos de balões. Vai ter balões de fala, vai ter balões com tracinhos, vai ter balões em forma de nuvem. Então, cada um desses balões vão significar alguma coisa aí dentro das histórias em quadrinhos. Esse primeiro balão aí, ó, que aparece quando tem a linha contínua, tá? E tem um tracinho para baixo. É a fala do personagem, tá? Uma fala normal, o personagem ali está conversando. Lembrando que pode vir assim, em círculo, como também pode vir um quadrado, tá? Isso aí não interessa. O que interessa é que a linha está contínua e está apontando para determinado personagem. Já esse outro balão aqui, observe que a linha não está contínua, ela está tracejada, com vários tracinhos. E quando aparece esse balãozinho aí, o que é que a gente tem que prestar atenção? Tem que prestar atenção que ali é um cochicho, tá? O que é isso? O personagem está falando ali baixinho para outras pessoas não ouvirem. Então, esse outro balão aí, em forma de nuvem e com umas bolinhas apontando para o personagem, é o balão do pensamento. Toda vez que aparecer este balão
nas histórias em quadrinhos, você já vai saber que o personagem está pensando. Ele não está falando para ninguém, ele está apenas pensando ali, só para ele, certo? E esse outro balão aí tá em forma assim, ele indica o grito, tá? Então, toda vez que aparecer esse balão, você vai saber que o personagem está gritando, ou seja, você vai aumentar o tom de voz, certo? Esse balão aí também, ó, que observa que ele tem 3 setinhas, tá? Pode ter mais ou menos. O que isso significa? Significa que várias pessoas estão falando ao mesmo tempo. Vamos supor aqui um exemplo. Vamos dizer que a professora chega na sala de aula e fala bom dia. Então, vários alunos vão responder o quê? Bom dia, tá? Então, se fosse uma história em quadrinho, esse balão aí estaria representando, por exemplo, a fala dos alunos, tá? Foi vários alunos que falou ao mesmo tempo a mesma coisa. Esse outro balão aí, que é como se estivesse chorando, caindo lágrimas. Esse balão aí já tá dizendo tudo. O personagem está triste, está chorando, tá? Alguma coisa do tipo. Vai ter também, muitas vezes, balões que não vão trazer falas, vão trazer apenas símbolos ou pontuações, que é importante a gente conhecer para entender também. Por exemplo, esse balão aí, ó, é o balão do que a gente já viu, que é o balão do pensamento. Observe que dentro não tem o que ele está pensando, não está escrito ali o que é que ele está pensando, tem apenas o quê? Uma lâmpada. Então, quando aparecer balões, tá, com a lâmpada, você vai entender que o personagem teve uma ideia. Esse outro balão aí, apenas com uma interrogação. A gente já sabe que a interrogação ali, ele está se perguntando alguma coisa, tá? Ele está querendo saber alguma coisa. Já nesse outro balão aí, está com um ponto de exclamação. Quer dizer o quê? O personagem está admirado com alguma coisa. Nesse outro balão tem apenas reticências, né? 3 pontos, ou seja, o personagem não está conseguindo se expressar, ele ficou ali parado, não consegue dizer nada. Nesse outro balão aí tem o quê? Símbolos musicais, já está dizendo tudo, né? Relacionado à música, ao som, de alguma coisa. Então esses aí são os principais balões que estão presentes aí nas histórias em quadrinhos. Então vamos ver aí um exemplo dentro da história em quadrinho. Eu peguei aí uma parte do história em quadrinho só para vocês observarem melhor. No primeiro quadrinho aí, fala assim, ó. Tem lá, a Mônica está vendo o Cascão. Lá vem aquela bobona. E aí, observe, se a gente não compreender o tipo de balão, a gente vai pensar que o Cascão falou. Ele não falou. Observe aí que é o balão do pensamento. Ele apenas pensou, lá vem aquela bobona. Então a Mônica chega e fala, oi, Cebolinha. Aí ele fala, oi. Mas ele fala oi, mas ele pensou o quê? Gorducha, bucho de baleia. Observe que no outro quadrinho tem apenas um GRRR. O que é isso? A gente vai ver mais pra frente o que significa isso. Mas, observando o desenho, a gente vai perceber que a Mônica está brava. Olha a cara dela, olha a expressão facial que ela está fazendo. E o Cebolinha está o quê? Com medo. Observe que tem uns pinguinhos saindo e o balão do pensamento, ele continua pensando. Dentuça. Aparece aí esse balão. Um balão cheio de coisa, o nome POF. O que significa esse POF? Tem um monte de estrelinhas, de nuvens, então aí a gente já consegue perceber que algo não saiu bem. Acho que a Mônica bateu no Cebolinha. O próximo aí, ó, tá falando assim, ó. Agora sim o Cebolinha está falando, ele não está pensando. Ai, não sabia que você ia pensamentos, Mônica. A Mônica fala, e não leio, só leio os balões. Então aí, ó, a importância da gente ler, compreender o que os balões estão nos dizendo. Outra coisa que tem nas histórias em quadrinhos, como em qualquer outro texto, os sinais de pontuação. Sabemos a importância que é um sinal de pontuação, certo? Para aí o nosso entendimento. Então, eles vão estar presentes aí de forma significante nas histórias em quadrinhos. Com o objetivo de quê? De indicar o modo que os personagens estão. Os sentimentos como raiva, alegrias, surpresa, espanto, tá? Então, tudo isso se vai precisar fazer uso dos sinais de pontuação para que você compreenda como é que o personagem está se sentindo.
Nas histórias em quadrinhos também há presença bastante de onomatopeias. Esse nome lá é difícil, você deve estar pensando o que é isso. É bem simples. As onomatopeias, elas causam certa animação nas histórias em quadrinhos, por meio de sons produzidos pelas pessoas, pelos personagens, ou pelo ambiente, que são ali aquelas palavrinhas que indicam algum som que o personagem ou que o ambiente está produzindo. Lembra que eu falei lá na primeira história em quadrinho que apareceu GRR? O que é que significa aquilo? Aquilo significa raiva, o personagem está com raiva, tá? Então isso aí é onomatopeia. Quando aparece, por exemplo, Z, vários Z em cima no balãozinho, e aquilo ali a gente já sabe que o personagem está o quê? Dormindo, tá? Por exemplo, como aparece buff ou boom, a gente já sabe que alguma coisa ali explodiu, tá? Alguma coisa caiu. Por exemplo, aparece também fio-fio, que é o quê? O assobio. Bibi, que representa o quê? A buzina de um carro. Isso se chama onomatopeias, tá? A maneira de representar ali os sons nas histórias em quadrinhos. Então é isso, gente. São essas características das histórias em quadrinhos, tá? Elas vão aí apresentar vários balões que indicam coisas diferentes, tá? A pontuação vai estar bastante presente aí para expressar o sentimento dos personagens. Vai ter bastante a presença aí de onomatopeias, tá? E a presença de imagens e de textos aí para a gente fazer a compreensão melhor do que a historinha está querendo nos passar. Espero que vocês tenham compreendido e até o nosso próximo vídeo.